Bom dia, nono ano. Nós vamos finalizar a revisão do capítulo 4, que nós começamos na semana passada. Então, vamos lá. Com a abdicação de Cesar, ele abdica do trono, ou seja, ele abre mão do trono, vai se formar um novo governo na Rússia. E esse governo vai ser um governo provisório, de caráter moderado, tá? E ele vai ser liderado pelos mencheviques. Lembrando que as principais correntes que a gente tinha eram mencheviques e bolcheviques. Quais são as principais medidas adotadas aí pelos mencheviques? Voto universal, anistia a presos políticos e exilados. O que é essa anistia a presos políticos e exilados? Os presos políticos é aquelas pessoas que faziam oposição ao governo e o governo mandou prender. E os exilados são aquelas pessoas que faziam oposição ao governo e tiveram que fugir para um outro país. Então, com essa anistia, a anistia é o perdão. Todos esses presos políticos puderam ser soltos e aquelas pessoas que tiveram que fugir para outros países com medo da perseguição puderam voltar para o país também. Ele também vai conceder liberdade de expressão, ou seja, até o momento a imprensa só podia divulgar, aquilo que o governo queria. Agora, não mais. Então, tem uma liberdade de expressão, de você poder criticar, as atitudes do governo. E também há uma liberdade de organização. Então, as pessoas podem se organizar em sindicatos, em movimentos também contrários ao governo aí. Em 1817, os bolcheviques vão tomar o poder. Então, eles tomam o poder, os mencheviques saem do poder. O que os bolcheviques fazem? Eles vão confiscar as terras da igreja e da nobreza. A igreja era detentora de muitas terras, desde lá do período feudal, lembra? Que a Anne deve ter falado para você, lá no 7º ano, o que acontecia? Muitas vezes as pessoas, para terem seus pecados perdoados, o que elas faziam? Elas cediam suas terras para a igreja e a igreja aumentava de maneira muito grande, a sua riqueza aí. Então, ele confisca terras da igreja e confisca terras das nobrezas. O que ele vai fazer com essas terras? Vai distribuir os camponeses. Os camponeses vão ficar maravilhados, enquanto a igreja e a nobreza, se revoltarão aí com essa divisão de bens aí. Eles vão fazer um plano chamado de comunismo de guerra. Nesse comunismo de guerra, o governo determinava o confisco, ou seja, a apreensão, de cereais. Quando a gente está falando de cereais, a gente está falando aquele cereal de café da manhã que a gente come não, gente? A gente está falando assim do arroz, ou seja, dos grãos. Congelar preços e salários e suspensão dos direitos individuais. Olha só, a gente percebe que ele faz algumas coisas que aos nossos olhos são bacanas, como distribuição de terras, mas aí ele suspende os direitos individuais das pessoas, direito individual de você ir e vir, então ele está suspendendo os direitos individuais de votar, suspendendo os direitos individuais das pessoas. Censura, não se podia falar mal do governo, e censura a imprensa, não se podia falar mal do governo. Então, ao mesmo tempo que ele faz algumas coisas que aos nossos olhos são bacanas, outras coisas já são bem ruins, porque ele não aceitava ser criticado. Então, um governo que não aceita ser criticado não pode ser considerado um governo democrático. Vai haver uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Uma guerra dentro do próprio país. Então, uma guerra civil entre o Exército Vermelho, que era o Exército Bolcheviques, e a oposição, que era chamada de Exército Branco, tá? Quem vence essa guerra civil será os bolcheviques, ou seja, o Exército Vermelho. O que ele vai criar? Ele vai criar uma coisa chamada de NEP, que é a nova política econômica. E essa nova política econômica, apesar dos bolcheviques serem socialistas, querem implementar o comunismo na Rússia, essa nova política econômica ela vai mesclar ideias socialistas com ideias capitalistas. E aí ele vai permitir, ideias capitalistas, a abertura de pequenas empresas e pequenas indústrias, a entrada de capital estrangeiro, ou seja, de capital do exterior, que pessoas trouxessem dinheiro para dentro da Rússia para investir. Em 1922, eles vão criar a União Soviética, que até então, a gente está falando da Rússia. Agora ele cria a União Soviética, que congregava várias regiões próximas ali, formando aquilo que é chamado de União Soviética, liderada pela Rússia. Quando Lenin, que era o grande líder aí dos bolcheviques, morre, Stalin vai assumir e vai surgir a ditadura stalinista, E essa ditadura stalinista é uma ditadura extremamente violenta também,
E ele avança na construção de um Estado ditatorial. Ele vai adotar o terror e a violência e perseguir sempre os seus opositores. E essa perseguição não é só de prisão. Perseguição é de morte, tortura e de morte também. O que a gente pode aprender com isso é que nenhuma ditadura é boa, seja ela de esquerda, seja ela de direita, porque uma ditadura não há democracia. E se não há democracia, o direito das pessoas não podem ser respeitados.